Sejam bem-vindos, entusiastas da incrível tecnologia de vigilância. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pelos corredores das rodovias, onde olhos eletrônicos atentos capturaram momentos verdadeiramente extraordinários. Estamos prestes a explorar os 5 momentos incríveis capturados em câmeras de circuito fechado de TV em rodovias, revelando situações surpreendentes e até mesmo inexplicáveis. Prepare-se para testemunhar o inesperado enquanto desvendamos os segredos guardados nas estradas. Vamos lá! Sochi, a principal cidade turística da Rússia, ficou notória na memória da maioria das pessoas devido às polêmicas Olimpíadas de Inverno de 2014. No entanto, mesmo após esse evento controverso, Sochi continua a ser um lugar onde a hospitalidade e a solidariedade são evidentes. Em 12 de outubro de 2016, um incidente chamou a atenção quando um motorista solitário capotou seu carro em uma movimentada rodovia nos arredores da cidade. O que inicialmente parecia um acidente grave transformou-se em uma tocante exibição de estranhos ajudando estranhos. Observando o carro branco à esquerda, vimos as pessoas se aproximando e quase parecendo prestes a realizar uma manobra ilegal. Elas cortaram o carro verde, fazendo-o derrapar e capotar. Surpreendentemente, o motorista saiu ileso, mas agora o desafio era virar o veículo de volta. O condutor do carro branco prontamente se aproximou e ofereceu assistência rapidamente. Um grupo crescente de bons samaritanos se reuniu para ajudar. Inicialmente, tentaram empurrar, mas perceberam que o carro estava pesado na frente. Então, mudaram para o plano B, dando a volta no veículo e começaram a empurrar e puxar. Em pouco tempo, havia pelo menos 11 pessoas ao redor do carro, colaborando para virá-lo de volta às 4 rodas. Embora não seja claro se o carro ainda estava em condições de dirigir após este esforço conjunto, o episódio destaca a solidariedade humana em momentos difíceis. Durante uma intensa tempestade de neve em Wisconsin, a última coisa que se esperava era que as pessoas revelem suas habilidades ao volante na neve. Inicialmente, a maioria dos motoristas estavam agindo com cautela, seguindo a abordagem de devagar e sempre vence a corrida. No entanto, a situação se deteriorou quando 2 carros na faixa do meio desencadearam uma sequência de eventos desastrosos. O primeiro carro começou a escorregar para frente e para trás, perturbando o fluxo para todos os outros. O segundo motorista fez uma manobra arriscada, cortando abruptamente. Enquanto isso, o motorista na faixa da direita parecia estar em uma corrida própria, desvinculando-se da situação. Os demais motoristas continuaram a derrapar para fora da estrada, exacerbados pela visibilidade extremamente baixa. A situação atingiu um ponto crítico quando uma imponente cabine de 18 rodas apareceu na cena. Felizmente, a habilidade do motorista permitiu que deslizasse pelo local sem colidir com nenhum veículo. No entanto, a tensão persistiu quando um carro se aproximou em alta velocidade, saindo da estrada e indo parar na grama. A esperança de que essa fosse a última ocorrência foi rapidamente frustrada, pois alguns motoristas impacientes tentaram forçar a passagem, resultando em outra pilha de carros. A situação só começou a se acalmar quando um homem corajoso saiu para verificar a condição de outros motoristas. Alguns conseguiram retornar à estrada, mas uma segunda onda de problemas surgiu quando motoristas impacientes tentaram passar pelo congestionamento, causando outro engarrafamento. Surpreendentemente, não houve relatos de ferimentos graves, e o oficial rodoviário Tim Miller, que coincidentemente se dirigia a outro acidente, comparou a cena em Germantown a um grande acidente de NASCAR, observando que a situação continuava se desdobrando milagrosamente sem lesões graves. A polícia do estado de Minnesota registrou um alarmante total de 400 acidentes em rodovias estaduais em um período de apenas 5 horas, em 14 de novembro de 2022. Esse surpreendente número representa uma média de 80 acidentes por hora, com a maioria deles ocorrendo durante o trajeto matinal entre 6 e 11 da manhã. Para aqueles que pensavam que estavam enfrentando um simples segunda-feira, a realidade era ainda mais intensa. Um dos acidentes mais impactantes envolveu um sedã que ficou preso embaixo de um caminhão de 18 rodas. Imagine a agonia de ser arrastado por 40 metros enquanto observa a lateral do caminhão, o lado de um SUV branco que subestimou drasticamente a escorregadia condição da estrada. Por pouco, eles evitaram colidir com as árvores. Outro SUV quase se juntou ao caos, mas conseguiu parar no último momento, apenas para ser atingido por uma van branca. Em um acidente subsequente, um caminhão branco parece ter desrespeitado um sinal vermelho ou feito uma manobra ilegal à esquerda, resultando em uma situação potencialmente acalorada. Finalmente, um ato de bravura foi registrado quando um carro de polícia empurrou um veículo com problemas para o lado oposto da estrada. Os clipes que visualizamos inicialmente parecem ocorrer no início da tempestade. Mas a situação apenas se deteriora à medida que o tempo passa.
Em tempestades de neve como essa, os verdadeiros heróis não usam capas, mas sim uniformes de trabalhadores incansáveis. Os operadores de limpa-neves entram em ação em um perfeito uníssono, enfrentando as adversidades para desobstruir outra rodovia de Minnesota. Parabéns aos motoristas pacientes que permitiram que esses verdadeiros heróis fizessem o seu trabalho, provavelmente encontrando segurança atrás de um desses imponentes arados, apenas alguns comprimentos de carro atrás. Você já teve conhecimento de uma espécie peculiar de via de escape, conhecida como rampa de escape? Essas estruturas são semelhantes às rampas de saídas comum, mas são especialmente projetadas para ônibus e caminhões que estão fora de controle. Encontradas predominantemente em regiões montanhosas, onde longas estradas sinuosas em declives podem fazer com que veículos maiores atinjam altas velocidades. Essas rampas visam prevenir situações perigosas. Um exemplo notável dessa rampa de escape pode ser visto na rodovia BR-376, no Brasil, cujas filmagens ao longo de vários meses destacam a frequência que alguns caminhoneiros se veem na necessidade de recorrer a essas rampas de escape. Geralmente, essas faixas apresentam uma extensão de areia ou cascalho suficientemente profunda para permitir que o veículo se acomode sem colisões graves. O primeiro incidente registrado mostra um caminhão desgovernado chegando a uma curva, percebendo a falha nos freios e rapidamente dirigindo-se à rampa de escape, onde a areia absorve o veículo e o impede de colidir. Outro acidente semelhante ocorre 9 dias antes, com um caminhão menor perdendo o controle e recorrendo à mesma faixa de fuga. Neste caso, a faixa sofre danos mais significativos, mas ambos os veículos conseguem parar sem graves prejuízos. Os terceiro e quarto incidentes são notavelmente menos severos. No entanto, a retirada desses veículos de lá é um desafio intrigante, envolvendo o uso de guindastes devido à profundidade da armadilha de areia. Isso deveria levantar a questão de se deveríamos considerar a instalação de rotas de escape próximas aos trilhos de trem para aumentar a segurança em situações similares. Os trens leves sobre trilhos representam uma modalidade de transporte urbano, caracterizados por serem mais leves e mais lentos que o metrô, mas maiores e mais rápidos que os bondes. Em 21 de setembro de 2022, ocorreu um incidente alarmante em Aurora, envolvendo um trem leve que perdeu o controle, saindo dos trilhos e partindo-se ao meio. O acidente teve lugar no cruzamento da avenida de exposição de Boulevard-Sable. O trem, originalmente destinado a viajar a 16 km por hora para contornar uma curva acentuada, apresentou um defeito notório. Ao observar as imagens, fica evidente que o trem estava se aproximando a uma velocidade consideravelmente alta. No momento da curva, a extremidade dianteira do trem levantou, resultando na completa desvinculação e deslizamento da metade dianteira, enquanto a parte traseira quase completou a curva. Surpreendentemente, descobriu-se que o trem estava viajando a quase 63 km por hora ao entrar na curva, quase 4 vezes além do limite publicado. No momento do incidente, 24 pessoas estavam a bordo e 3 delas foram levadas ao hospital após o descarrilhamento. Que jornada emocionante pelos corredores das rodovias! Esses 5 momentos incríveis não apenas nos proporcionaram um vislumbre de eventos surpreendentes, mas também destacaram a importância vital dessas tecnologias de vigilância para a nossa segurança e compreensão. A tecnologia continua a nos presentear com imagens impressionantes, e ao refletirmos sobre esses momentos, somos lembrados da imprevisibilidade da vida nas estradas. Esperamos que tenham desfrutado dessa viagem visual. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal A Origem e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Fiquem atentos, a próxima surpresa pode estar apenas a uma câmera de distância. Até a próxima aventura!